E para a gente começar o nosso bate-papo, primeiro eu queria que você explicasse para a gente o que é o autismo. Boa tarde, Joel. Muito obrigado pelo convite. Então, o autismo, ele é caracterizado por um transtorno, né? Onde ele traz dificuldades para essa pessoa, sensorial, na socialização, coordenação motora, e daí ele vem com algumas comorbidades, né? Tudo isso precisa ser trabalhado por uma equipe multidisciplinar, né? A gente sempre escuta assim: ele é autista, ele não tem cara de autista. O autismo, ele não tem cara, nunca teve e nunca vai ter, né? É uma pessoa que está aí, inserida na sociedade. Muitos adultos hoje fecham o diagnóstico de autismo, né? Porque há alguns anos atrás a gente não tinha profissional capacitado para estar fazendo essa avaliação, para estar trazendo esse diagnóstico. E na grande maioria são os pais que vão levar o seu filho ali porque observam dificuldades e daí acabam também sendo diagnosticados juntos. Então, nós temos pessoas com autismo em qualquer canto, né? Dentro das suas especificidades, nós temos eles com o nível de suporte 1, 2 e 3. Esses níveis é muito importante explicar eles, né? Porque eles têm um nível mais de mais estresse, de menos estresse. Como que funciona esses níveis? Para a gente entender assim, as especificidades deles. Então, que nem quando se fala em estresse, né? Não tem nada a ver com o nível de suporte que essa criança tem, esse jovem, enfim. O que acontece? Antigamente, o autismo era identificado como leve, moderado e severo. Mas depois das atualizações, ficou como nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Esse nível de suporte que nós falamos hoje, ele é avaliado de acordo com a assistência que aquele autista precisa, né? Que nem, ele é um nível de suporte 3. Isso significa que aquela pessoa, ela não tem tanta autonomia. Ela precisa de um suporte ali diariamente, um suporte esse para tomar um banho, para se vestir, até mesmo alguns ainda não conseguiram sair da fralda, fazer suas necessidades fisiológicas sozinho. Então, digamos, esse é uma pessoa de nível de suporte 3, né? O nível de suporte 2, ele é aquela pessoa que ele já consegue ter um pouquinho a mais de autonomia. E o nível de suporte 1 é aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, que ele consegue ter uma vida praticamente normal, porém ainda precisa de um suporte, seja ele de ainda frequentar uma terapia, né? Porque assim, a gente não escuta falar, ele ganhou alta. Ele ganhou alta. Porque assim, a intervenção do autista, ele é contínuo. Ele é contínuo, ele não para, né? Nem, ele está um pouquinho mais melhor, assim, no seu comportamento, na sua socialização. Dá para dar uma diminuída nas intervenções. Porém, nunca cessar de vez. Ele pode ter uma queda de nível, por exemplo, ele era 3, ele baixou para 2, baixou para 1? Pode, e isso eu falo com propriedade de causa, que o meu filho, no início do diagnóstico, em 2016, ele foi diagnosticado com autismo leve e moderado. O meu filho, ele começou a falar, ele já estava com quase 8 anos, né? E assim, era totalmente dependente de mim para tudo, para comer, para tomar banho, para se vestir, tomava medicação. Mas com as intervenções, que nem eu comentei contigo, que ele ia um pouquinho no SER, mas ficava mais comigo, ele deu uma melhorada tão grande que em 2022 ele foi colocado como autista de nível de suporte 1.
que hoje, assim, ele é uma criança totalmente independente, né, dentro das suas limitações, claro, mas ele já consegue ir no mercado sozinho, comprar alguma coisa. Nós morávamos próximo da escola, ele já ia para a escola sozinho e voltava, né? Então, assim, é uma criança que ele precisa, assim, de um suporte, porque além do autismo, ele tem deficiência intelectual, o DI, né? E a idade cronológica não acompanha a mental, que ele está com 11, mas a mental dele é de 5. Então, é um bebezão gigante, né? E daí, ele precisa de um suporte devido a isso, porque ele é muito inocente. Mas assim, que nem na autonomia dele, ele é um menino que é totalmente independente. Então, sim, se essa pessoa diagnosticada com autismo, ela faz as intervenções corretas, com profissionais qualificados, porque a gente tem isso também. Não é qualquer psicólogo, qualquer fono, qualquer TO que pode falar, não, eu já me formei ali na faculdade, eu estou capacitadíssimo para fazer intervenção com a pessoa autista. Não. A gente precisa entender que é preciso ter uma capacitação, ter uma especialização. Porque que nem é a mesma coisa, eu vou levar o meu filho ali 1 ano com a psicóloga que não tem capacitação nenhuma dentro da área do autismo, é a mesma coisa que eu ficar enxugando gelo. Eu vou estar gastando dinheiro, porque as intervenções não são baratas. Para uma pessoa que não tem plano de saúde, que paga ali do bolso dela, eu vou ser bem otimista, mas eu acredito que a despesa que ele tem mensal com aquela criança das intervenções passa de R$10 mil, 15 mil por mês. É uma realidade muito distante de muitos brasileiros. Exatamente. Né? Daí nós temos o plano de saúde também, que daí, na grande maioria das vezes, não cobre as intervenções. Que são os mais caros. Exatamente. Aí a família tem que estar sempre entrando em briga judicial para poder conseguir aquele atendimento. E daí ali, nesse tempo, tem que tirar do teu bolso, leva 1, 2 anos para ter o ressarcimento, né? Então, assim, é tudo tão difícil, mas daí a gente vem para a parte pior ainda, que é o dependente do SUS. Que complicado. Daí você vai lá, que nem aqui em Vilhena, graças a Deus, a gente ainda tem o SER, né? Mas daí você vai lá, você faz a triagem hoje, se tudo der certo, daqui 2 anos você é chamado para começar as intervenções. Aí você fica ali, faz as 10 sessões e veja bem, essas 10 sessões às vezes não resolve de nada. Por quê? Elaine, o profissional ali é ruim? Não, não é que o profissional seja ruim. É que às vezes para aquele autista conseguir passar da porta para cá, levou 9 sessões. Aí no último dia que o profissional consegue aplicar uma intervenção, acabou. E o prejuízo desses 2 anos que ele está esperando ali? Né? Como que isso impacta? E daí, assim, é uma criança que tem tudo para ter um deslanchar, mas fica ali estagnado. Que nem se o pai e a mãe ali não for atrás da capacitação para ele estar estimulando o filho em casa, aquilo dali é só perca. Mesmo que essa criança vá às 10 sessões tranquilo, se chegou lá no primeiro dia, ele entrou, ele conseguiu, a profissional conseguiu trabalhar com ele nas 10 sessões, tudo certinho, ele pegou alta. Voltou para casa, se a família não estiver estimulando ali em casa, aquelas 10 sessões que ele foi bem, se anula. Tipo assim, aí o ano que vem, quando ele voltar, o que ele aprendeu naquelas 10 sessões, a profissional vai ter que trabalhar tudo de novo. Nossa, que dificuldade, então, né? Assim, e nós temos, sim, casos de autista nível 1 de suporte que regrediu pela falta da intervenção adequada. Existe uma idade, assim, melhor para se trabalhar essa intervenção ou não? Sim, com certeza. Quanto mais cedo o diagnóstico de autismo, melhor é. Porque, assim, até os 5 anos, essa criança ela tem uma aplasia cerebral que ela é mais fácil de ser trabalhada. Então, ela vai absorver as informações melhor. Ah, Laine, mas foi diagnosticado depois dos 5. Ele não vai aprender? Ele vai,
Só que daí, tipo assim, o que ele aprendia ali em 6 meses, ele vai levar 1 ano, né? E daí também tem as podas neuronais, que é onde chega ali, aprendeu tudo isso. Se ele não está na intervenção contínua, veio aquela poda, ele tem perca. Ele tem perca. Então, assim, por isso que eu falo, o autismo ele é tão complexo. Quando a gente fala em diagnóstico, o diagnóstico é só a ponta do iceberg. E aqui dentro do nosso município, vocês têm a associação, né, a Amavi. Como que surgiu a Amavi e qual que é a importância dela hoje no município? Então, a Amavi, ela surgiu, né, em 2019, que a gente criou ela. Na verdade, a Karina morava em Curitiba, voltou para cá, né, para morar aqui, e daí chegou aqui, ela viu que não tinha muita coisa para oferecer para os filhos dela, da mesma forma que quando ela saiu não tinha, quando chegou muito menos. Uhum. E daí, se eu não me engano, o senhor Vitório Abraão, que tem um filho autista também, entrou em contato com ela, e daí foi da onde, se eu não me engano, não tenho certeza, ele já tinha essa ideia pré-formada, chamou ela abraçou a causa, e daí a gente fez uma assembleia com os pais. Na época era 45 associados. Já era bastante, né? Já era bastante. Na época era 45, se eu não me engano. E daí a gente fez uma assembleia e criamos a Amavi. Então, o primeiro ano foi o cúmulo do caos. Porque, assim, a gente estava naquela ânsia de querer tudo para ontem. Uhum. Era sem profissional, a grande maioria dos professores não estava capacitado, a gente não tinha uma plaquinha no mercado de atendimento preferencial, a gente não tinha nada. Uhum. E daí nós começamos, sabe? A briga, porque onde a gente sabia que tinha uma reunião política, a gente ia com os nossos cartazes fazer protesto, até algumas pessoas assim, a gente foi bem rechaçado, sabe, Joel? Uhum. Eu falo assim, talvez eu e a Karina, a gente tenha sofrido um pouquinho mais na pele certas coisas, porque tinha alguma coisa, ela falava, Laine, tá tendo tal coisa em tal lugar, vamos. Aí eu falava, mas espera aí que eu já chego na sua casa. Eu ia de bicicleta até a casa dela, e daí a gente ia, ou às vezes ela ia na minha casa. E daí o povo falava, elas não têm o que fazer, e daí era um embate. A gente batia muito de frente com os políticos, porque nós queríamos para agora. E geralmente quando você briga pelo seu direito é taxado de chato, né? É o chato, lá vem o chato pedir alguma coisa. Sim, nossa, tinha gente assim, teve um evento que a gente foi uma vez, que era a abertura para fazer um asfalto para baixo ali do Cristo Rei ali. Uhum. Nós catamos nossos banners e fomos embora fazer protesto. Aí tinha alguns vereadores que chegaram, a gente numa esquina lá, e eles pegaram e desviaram da gente. Outros vieram, o que vocês precisam, meninos? E nós, com o mesmo discurso, sabe? Educação de qualidade, intervenção, né, correta, porque do jeito que estava, não dava mais para continuar. E daí, assim, a gente foi batalhando aos poucos. Aí logo alguns vereadores viram que sim, tinha fundamento tudo que a gente estava fazendo, o nosso movimento, né? E daí já começou, um vereador conseguiu a carteirinha, né, de identificação do autista, né? O outro pegou e conseguiu a primeira emenda para nós, que nós não tinha nada, Joel. Uhum. Até outubro do ano passado, a gente contou com a boa vontade do Dr. Armando Crefta, que cedeu um escritório para nós. Né? Então a gente não tinha nada. E daí foi essa luta. Em 2021, se eu não me engano, a gente recebeu a nossa primeira emenda. Aí o que a gente precisa fazer? Tem tanta coisa, mas qual que é o principal? Dar diagnóstico. Porque a luta pela falta do profissional não é de hoje, né? Sempre teve. Aí, o que a gente precisa? Um diagnóstico. Aí, nós conseguimos, na época, comprar 67 consultas com neuropediatra. E daí veio uma neuropsicóloga de Porto Velho.
Aí ela fazia avaliação ali com aquela família e daí já ia para o neuropediatra com a avaliação dela para fechar o diagnóstico tudo certinho. Então ali foi, e daí também não adianta nada a gente ter só o diagnóstico. Vamos capacitar? Vamos capacitar. Aí a gente comprou curso de capacitação, que daí nós ficamos outubro, novembro e dezembro. Cada final de semana vinha um profissional de Porto Velho para dar capacitação para os pais, para os professores e os profissionais da saúde que queriam participar. Então, assim, a importância da Amavi hoje para a Vilhena, eu vejo o movimento do autismo hoje aqui em Vilhena está forte, os profissionais da saúde, da educação estão querendo se capacitar, mas porque nós lá em 2021 plantamos a sementinha que do jeito que estava, não dá para continuar. E daí foi através dessas capacitações que muitos profissionais abriram o olho. Não, desse jeito aqui que eu tô fazendo não tá certo. Não tá dando certo. Né? Então, e foi assim, e daí foi maravilhoso ver os resultados. Né? Em 2019 a gente não tinha recurso, que quando foi que nós começamos, em novembro a gente conseguiu trazer um ciclo de palestras para cá. E daí veio um juiz da infância lá de Porto Velho, o Dr. Flávio. Nós tivemos uma psicopedagoga, uma fonoaudióloga, uma psicóloga que veio também, foi num sábado, assim, foi bem bacana. Só que daí a gente também precisa apontar a realidade. O nosso público nesse dia foi um ônibus que veio lotado de Colorado. Porque nem as nossas famílias acreditavam que a gente podia conseguir alguma coisa. Bem complicado, né? Porque tá todo mundo assim tão estagnado, desacreditado. E daí foi assim, a gente conseguiu fazer esse primeiro ciclo de palestra, tudo com doação, sabe? Mas conseguimos vencer o primeiro ano. Aí no outro veio a pandemia, a gente não conseguiu fazer nada, mas ali durante a pandemia a gente conseguiu um recurso para executar no ano de 2021, né? Então, assim, foi gradativamente o nosso trabalho. Para você ver, lá atrás nós começamos a Amavi com 45, 47 associados. Hoje nós estamos com mais de 270 associados, né? Que são associados mesmo, que a gente pode responder por eles. Fora o nosso grupo lá das famílias, que é um grupo onde as famílias conversam, né? Desabafam tudo, que tem mais de 300 pessoas. E se fosse assim, tivesse mais laudos, conseguisse fazer isso com mais eficiência, você acha que esse número ele seria muito maior? Com certeza. Aqui no nosso município, eu já contei algumas histórias aqui de pessoas que estavam há 2, há 3 anos buscando um laudo. Qual que é a importância do laudo ali para começar o tratamento dessa criança? Eu falo assim, eu costumo brincar que o laudo é o manual de instrução. É o manual de instrução, ali, é o pontapé de tudo, porque, veja bem, o meu filho tem algumas dificuldades para estar em sala de aula. Se ele não tivesse o laudo, ele ia ser só mais uma criança com sérios atrasos dentro da sala de aula. Né? E quando a gente fala da importância do laudo, Joel, tem muitas pessoas que acham assim, é importante, eu quero fechar o diagnóstico do meu filho porque eu vou conseguir o LOAS para ele. Gente, assim, a gente tem que olhar. Vamos colocar aqui o que é mais importante agora nesse momento, você dar a entrada no LOAS, ou você conseguir as intervenções para o teu filho, você conseguir o cuidador, você conseguir que seu filho seja inserido na salinha do AE. Né? Porque, infelizmente, Joel, pode ser que alguém do outro lado me critique. Mas, infelizmente, essa é a realidade também. Sim. O laudo, gente, ele é a porta de entrada para a vida daquela pessoa. Porque é a partir do laudo que você vai olhar, essa criança ela precisa desse suporte. Né? Essa criança, eu tô com ela no mercado, não consigo ficar ali na fila.
Eu vou ali com o laudo, tem como eu comprovar que o meu filho precisa de um atendimento preferencial. Inclusão. Inclusão é uma palavra muito bonita, é uma palavra muito legal, mas na prática, como que os autistas estão sendo incluídos aqui no nosso município? Então, de fato, né, a gente nunca se sabe se de fato essa inclusão está sendo feita. Né, porque hoje nós temos autistas inseridos dentro da sala de aula, mas eles não recebem uma prova adaptada, que é o direito dele, né? E quando eu falo isso, assim, eu não estou generalizando, Joel. Vamos deixar bem claro, né, que nós temos escolas, que nós temos profissionais ali que dão um suporte incrível para essa criança, ela tendo um diagnóstico fechado ou não, e nós temos outras que simplesmente vão empurrando com a barriga. Ah, tá matriculado? Que bom, vamos deixar meia hora ali dentro da sala de aula, se ele não querer ficar mais, vamos levar lá para o pátio. Tá dentro da escola. Então, inclusão não é isso. Inclusão é você colocar aquela pessoa ali e tratar ela por igual, respeitando sempre as suas limitações, mas não deixando de oferecer aquilo que ela precisa, que é uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, direito a lazer, direito a esporte e cultura. A inclusão não é você falar, vai ter a sessão azul no cinema, mas chega lá, você não tem uma sala adaptada. Isso não é inclusão. Né? A inclusão é você colocar aquela pessoa ali e respeitar as limitações dela, preparar o ambiente para receber ela com o respeito que ela merece. Porque todos nós temos o direito de ir e vir. E a pessoa que ela tem deficiência, não só o autismo, ela também tem esse direito de estar inserido na sociedade por um todo, de ser respeitada, as mesmas opções de oportunidades que eu tenho, a pessoa com deficiência, ela também tem. Nós temos leis, assim, que quando você começa a ler, o olho chega a brilha. Que é maravilhoso, mas é só no papel. Que na hora de colocar ali em prática, ela não resolve nada. Entendeu? Nós tivemos aqui no nosso município, nesse começo de ano, muitas reclamações referentes às matrículas e rematrículas nas escolas. E uma pauta que a gente trouxe aqui, inclusive foi uma das mães, que é mãe de autista, é essa dificuldade até mesmo para fazer a matrícula, na hora de buscar as especificações ali, como que está sendo tratado o autista aqui no nosso município, né? E você que é da AMAV, como que vocês têm analisado tudo isso? Essa simples, fazer uma matrícula, gera todo um desgaste, todos os anos é a mesma coisa, né? É uma dificuldade, e a gente até viu assim, mudando de uma escola para outra, uma criança autista, então isso impacta diretamente no tratamento dele. Como que funciona isso? Com certeza impacta sim. Veja bem, vou dar um exemplo. Meu filho frequentou a quarta série todinha nessa escola, determinada escola. O ano que vem, vou fazer a rematrícula dele para o 5º ano. Eu faço a rematrícula, ele já está ali na cabecinha dele que ele vai permanecer na mesma escola. Que mesmo ele não tendo aqueles coleguinhas da salinha anterior, ele vai ver pelo pátio da escola. Ele já está ali com aquela rotina dele, que ele vai ir para a escola. Aí tá, fiz lá a minha rematrícula, dali a pouco chega um comunicado que ele não vai mais para aquela escola, ele vai para outra. Com que critério que vocês tiraram essa criança de uma escola e jogaram para outra? Né? O que vocês avaliaram ali? Né? Porque, veja bem, Joel, você matricular, oferecer a vaga da escola, não significa que você está cumprindo com o seu papel, não. Não significa nada. No ato da matrícula, hoje eu conversei com as mães, eu falei, quando vocês fizeram o cadastro para matricular, ali tinha algum lugar onde identificava a deficiência da criança? Onde solicitavam a cópia do laudo? Não, Laine, não tinha.
O erro já começa aí. Ah, vaga para PCD. Seu filho é PCD? PCD. O autismo, para quem ainda não sabe, é considerado uma deficiência, né? A gente tem que parar com esse estigma que deficiência é só deficiente físico e visual, né? Então, assim, a gente tem que parar com isso. Vamos analisar. Vamos ver, se a mãe dessa criança autista solicitou a vaga na escola que ela já estava, ou na escola que é próximo à casa dela, essa mãe tem algum motivo. E eu vou explicar por quê. Não adianta nada eu ir lá fazer a matrícula e vocês me tirarem aqui do Bela Vista e me jogarem lá para o bairro São José. Ah, mas conseguiu a vaga para o teu filho só lá e tem o transporte. Vocês vão oferecer um cuidador capacitado para estar acompanhando essa criança dentro do transporte público? Do transporte escolar? Né? Então, assim, não é só pegar e dar a vaga na escola. Não. Joel, eu recebi a semana passada uma mensagem de uma conselheira tutelar, onde a mãe mora próxima a uma escola e solicitou a vaga para a filha naquela escola. A criança é autista nível de suporte 3. A criança foi jogada para uma escola que é do outro lado da cidade, e daí foi oferecido o transporte escolar. Gente, uma pessoa que tem ali no seu laudo nível 3 de suporte, já está tudo indicando ali que ela precisa de um suporte maior. E eu não quero aqui ser mesquinha ou qualquer outra coisa. Mas o cadeirante ele vai no ônibus escolar. Gente, infelizmente, o cadeirante a gente coloca ali, ele fica só quietinho ali, porque, né? Mas uma criança que tem autismo, ela pode estar ali no meio do trajeto, dentro daquele ônibus, se desregular por qualquer outra coisa, levantar da poltrona, sair correndo dentro do ônibus, se machucar. Será que isso está sendo avaliado na hora de pegar essas crianças e mandar para as escolas? Porque, veja bem, mas tem mãe que está querendo escolher a escola. Gente, vamos ser maleável. Se a mãe está querendo escolher a escola, é porque alguma razão ela tem. O meu filho vai sair do Bela Vista para estudar aqui no Wilson Camargo. E eu, graças a Deus, tem como eu trazer ele. Porque se dependesse do transporte escolar, infelizmente eu não ia me sentir tranquila em colocar ele dentro do ônibus escolar. Elaine, mas ele é nível de suporte 1. Realmente é nível de suporte 1, mas não deixa de ser autista. De ter ali, às vezes, uma desordem sensorial que causa uma crise. E daí nós vamos ter, Joel, esse profissional dentro do ônibus que vai estar capacitado. Porque, gente, veja bem, ali no ônibus, creio eu que passe de 20 crianças ali dentro, não é? Eu não sei qual que é a lotação máxima que vai dentro de um ônibus. Então, veja bem, aí você tem um monitor para ficar de olho em todas essas crianças. Daí eu vou lá e coloco o autista dentro do ônibus. Se essa criança ter uma crise lá dentro do ônibus, cair, se machucar, o município vai se responsabilizar por esse transtorno? Aí que tá. Não é só oferecer a vaga, só matricular. Vamos então fazer diferente para os próximos anos. Não sei se esse ano acredito que a gente não consiga mais fazer muita coisa, né? Porque dia 6 está aí, acredito eu. Já estamos quase começando o ano letivo. Mas para o próximo ano, nas pré-matrículas, vamos colocar igual o Estado fez. O Estado ofereceu uma aba das deficiências para famílias marcar lá qual que era a deficiência da criança, né? Então, vamos colocar lá, não só PCD. Coloca lá qual que é a deficiência, tal. Envia a cópia do laudo, que ali você já vai ter um perfil da criança. E tipo assim, por exemplo, a escola A, ela vai ter vaga para 5ª série.
Aí vai eu, mãe do Joaquim autista, e vai a Maria, mãe do menino, do Joãozinho, que é dito normal. Fizemos a matrícula no mesmo dia, na mesma hora. O meu Joaquim, que precisa de um suporte, foi jogado para a escola 3 bairros a mais do que eu moro. Uhum. E o Joãozinho, que não precisa de suporte nenhum, continuou na escola. Será que não é um senso de lógica? Sim. Você analisar? Poxa vida, mas o Joãozinho, ele consegue pegar o ônibus. Você acredita que essa análise que você está fazendo agora seja feita pela CEMED? Não. Não. É certo que sabemos que tem escolas que não foi aberto vagas para determinadas séries, porque não tem onde enfiar mais criança, né? Uhum. Mas, aí é visto, não, mas essa daqui fica um pouco mais próxima dessa onde ele estava, então vamos colocar aqui para não fugir tanto. Se está no meio de uma aula ali, essa criança teve alguma crise, a gente precisa contatar essa mãe vem o mais rápido possível para cá, para ajudar, né? Então, eu vejo, Joel, eu não vou aqui falar com propriedade de causa como que está sendo feita a seleção das escolas de matrícula, porque eu não estou lá. Não estou lá para ficar apontando o dedo. Mas o fulano fez isso, fulano... Não. Mas eu vejo que há de se fazer um planejamento maior, né? Ou de se fazer um planejamento, né? Ou de se fazer um planejamento, porque veja bem, o ano passado, a Mavi ofereceu 100 consultas com o neuropediatra. Foram 100 novas crianças laudadas. Ou com autismo, ou com TDAH, ou com dislexia. Uhum. Agora a gente está encerrando mais 100 consultas, onde a grande maioria teve esse seu diagnóstico atualizado, né, o laudo atualizado, que o diagnóstico, às vezes, ele muda, mas às vezes não. E quando eu falo mudar o diagnóstico, não é deixar de ser autista, é um nível de suporte, né? Uhum. Então, veja bem, aí desses que está sendo finalizado, nós vamos ter mais ou menos, acho que uns 30 com novos diagnósticos. Será que para o ano que vem a gente vai estar preparado? E a gente está falando, né, de fazer essa matrícula, de fazer esse transporte que precisa ter uma pessoa capacitada. E dentro da sala de aula, uma sala convencional consegue comportar um autista? Joel, conseguir até consegue. Conseguir até consegue, sim, porque veja bem, como a gente sempre escuta, e isso não adianta ninguém de secretaria de escola vir avisar para nós, porque nós já sabemos que o nosso filho ocupa 2 vagas. Precisa ninguém vir falar, mas você sabia que seu filho... A gente sabe, porque a vaga dele é do cuidador. Uhum. Então, veja bem, o número da sala de aula de crianças tem que ser reduzido, né? Para poder comportar aquele autista ali. Nós temos salas de aula que nós temos uma cuidadora para 2 autistas. Isso já não comporta. E eu vou falar por quê. Porque, veja bem, nós estamos com uma cuidadora para 2 crianças autistas. Vamos colocar aqui que, na pior das hipóteses, os 2 entram em crise junto. Quem é que vai dar o suporte? Né? Uhum. Porque daí nós temos uma professora, coitada, que está sobrecarregada ali para chegar a tempo de acudir e deixar os outros 20 para trás. Sim. Então, assim, a gente está preparado? Não, mas é o que tem para hoje. Nós não podemos deixar esses meninos fora de sala de aula. E falar de inclusão, que a gente está dizendo aqui, é muito difícil, né? Porque na prática, incluir não é só você oferecer a vaga, não é só você oferecer o transporte. Dentro da sala de aula,
Não é você só ter a cadeira ali para ele, né? Porque você, ao mesmo tempo que você tem que dar aquele suporte para ele tem que se sentir bem no meio das outras pessoas que estão junto com ele ali também. Que eu acho que esse que é o trabalho mais difícil, né? Porque você também não pode simplesmente chegar lá e colocar ali num cantinho, colocar um cuidador lá e dizer, tô fazendo inclusão. Isso não é inclusão. Exatamente. É dar as possibilidades daquela criança participar de um todo, que nem eu tenho uma experiência positiva com relação a isso, porque assim, só que nem eu sempre falo, gente, eu tô falando o meu caso. Eu vivo o autismo de um jeito. Na sua casa, só você sabe dizer como que você vive. Eu tive o meu filho bem incluído, né? Então, o ano passado, ele saiu de sala de aula para fazer prova na salinha do AEE, que era onde ele conseguia ficar por conta do barulho, porque nós também tivemos, das férias de julho até o final do ano, que ele chegava em casa e falava, o Joaquim saiu e bateu a porta porque não aguentava o barulho. Tinha muito barulho. Então, e daí eu tive o olhar da cuidadora dele e da professora do AE que estava ali junto, da professora de sala de aula, que permitiam ele se retirar de sala de aula e fazer atividade extra no pátio. Uma atividade com jogo, né? Uma atividade no tablet. Então, veja bem, a inclusão também é isso. Às vezes não é só estar ali na sala de aula, e ele não conseguiu ficar hoje todas as aulas dentro da sala, mas a gente levou ele para o pátio, ou levou para um lugar mais silencioso e ofereceu atividade para ele. E a inclusão é isso também, não é só em sala de aula. É você ofertar as possibilidades para aquela criança não ficar desassistida. Não você chegar lá, ele assistiu só meia hora de aula, se desregulou, então eu mando o menino para o pátio e o menino fica lá, Deus dará. Isso não é inclusão. Mãe, ele não conseguiu ficar dentro da sala de aula, mas ele fez outras atividades que foram oferecidas. Isso é inclusão. E eu vou fazer uma outra pergunta para você, que é um pouquinho fora, mas é dentro do assunto, que a gente discute muito hoje a questão das telas. As telas para crianças, as crianças ficar muito tempo em frente ao celular, em frente ao tablet, em frente ao computador. Isso é prejudicial. E como que isso funciona para o autismo? Nossa, em muitos casos do autismo é a salvação. E eu vou te falar o porquê. Nós temos autistas que são não verbais, não vocal, né? Não falam. Mas eles se comunicam pela comunicação aumentativa e alternativa. O que é? É um programa que é instalado num tablet, onde o profissional que atende aquela criança ali, o fonoaudiólogo, ele vai colocar naquela tela conversações. Tipo assim, a foto da criança e um copo d'água. A criança não fala, mas ele vai clicar no rostinho dele e no copo d'água, que ele quer água. Entendeu? Nós temos muitas pessoas que se comunicam, né? Pela comunicação aumentativa e alternativa, que ela é feita através do dispositivo eletrônico, do tablet, penduradinho no pescoço, vai e consegue ter uma vida normal. Então, assim, aí a gente tem que analisar um todo, né? Pode ser que para criança típica não seja bom você deixar o tempo todo ali, né, na frente da tela, mas às vezes para criança neurotípica é a solução. É a solução para eles. Então, por isso que não julguem. Eu já vi uma pessoa aí uma vez fazendo não sei se era uma live, o que era, aí nessas redes sociais da vida, que ele estava criticando, que ele estava com a família ali num ambiente comendo e na outra mesa estava a família, mas a criança estava com o tablet, mexendo no celular, onde é que já se viu? Só que será que aquela família que a criança estava no tablet ali, ó, não foi a única solução que eles conseguiram achar para poder sair de casa um pouquinho? Respirar um ar? Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Eu mesmo recorri inúmeras vezes
do tablet, do celular, para mim poder ir num outro ambiente. Porque eu só conseguia sair, eu colocava o desenho ali pro meu filho e ele ficava ali intertidinho, assistindo, e eu conseguia frequentar outro ambiente além da minha casa. Porque, Joel, nós somos seres humanos. A gente precisa sair de casa. Precisa sair um pouco da rotina. A gente precisa conversar, extravasar, sorrir. A gente precisa socializar. Às vezes eu tô aqui contigo, conversando, lá na outra mesa tá a família ali, que as crianças tá no tablet, mas enfim, foi a forma que aquela família conseguiu de ter um minuto de lazer. Então a gente tem que parar de julgar mais. Que nem a gente vai ver muitas crianças com tablet de todo tamanho de pendurado no pescoço. É dependente de tela? Não, meu amigo, ele depende daquela tela para se comunicar. Para se comunicar. Para pedir um copo d'água, para ir no banheiro, para poder comer. Então, assim, vamos deixar os olhares julgadores, os comentários, para nós mesmos. Se não pediram, não dê. Não dê. Guarde para você, né? Cedilane, agora vamos olhar para o município de Vilhena e vamos falar um pouquinho sobre políticas públicas. Aqui no nosso município tem bastante políticas públicas voltadas para o aspecto autista ou não? Como que está? Joel, se a gente for fazer uma retrospectiva, digamos que estamos melhorando. Não o ideal. Não o ideal, porque nós precisamos de muito. Né? E talvez nós nem vamos conseguir chegar no Pode ser ideal, uma utopia. Né? Então, assim, eu vejo que a gente precisa muito melhorar na questão de saúde mesmo. Né? Nós estamos com uma falha bastante grande de atendimento. Diariamente a gente recebe ali no nosso grupo. Faz tantos anos que eu estou na fila de espera do atendimento do SER. Faz tantos anos que eu passei pela triagem e até agora não me chamaram. Então, assim, nós precisamos olhar isso, porque foca-se muito no diagnóstico. Mas um diagnóstico sem as intervenções, ele é só um diagnóstico. Ele é só mais um papel ali. Né? Não adianta nada você ter o diagnóstico. O município tem lá o médico que está na consulta online, que é lá do Einstein, está fechando o diagnóstico de autismo. Ok, um ponto. Mas depois que fechou o diagnóstico, que deu encaminhamento para TO, para fono, para psicóloga, para fisioterapeuta, o município está preparado? Né? Então, é tudo isso que a gente tem que analisar, sim. Hoje nós temos o SER, né, que presta o atendimento para pessoa com autismo, só que não é só o autismo. São inúmeras situações que o SER recebe ali. É o fraturado, que também precisa da fisioterapia. É a criança com síndrome de Down, que também precisa da psicóloga, da TO, da fono, né? Então, a gente precisa trazer mais profissional. Né? A gente está precisando muito, muito, muito de mais profissionais. O nosso objetivo enquanto associação é conseguir esses profissionais, nós conseguirmos ter a nossa clínica para a gente trabalhar junto. E eu vou dizer o porquê que, se a Mavi conseguir a clínica escola, ela vai ter que trabalhar junto, porque a Mavi em si, ela não vai conseguir suprir a demanda. Mas vamos colocar, tem 50 sendo atendido pelo SER e mais 50 pela Mavi, já são 100 atendimentos. Né? Porque veja bem, hoje nós estamos com mais de 270 associados. Né? Mas a estimativa do município é que nós tenhamos mais de 2.000 pessoas com autismo. Mais de 2.000 pessoas? Então, assim, a Mavi sozinha ela não vai conseguir. Né? Embora por parte do prefeito ele já tenha colocado na mesa para nós algumas opções de suporte, de ajuda, não estou fazendo política, tá? Quero que fique. A gente tem que reconhecer quando está tentando achar a solução, né?
para a questão. Então, a gente tem sentado com o prefeito, com alguns vereadores, para poder ver a melhor solução para que nós possamos fazer a inclusão de verdade, para que nós possamos não só ter um diagnóstico, mas ter a intervenção também. Só que, por enquanto, enquanto não tem clínica de Amavi, a gente precisa do município. Né? Nós passamos, eu acho que mais de 6 meses sem TO no SER, sem nenhum TO. Imagina só. Nós tivemos lá, ainda na gestão do Eduardo Japonês, né, o anúncio de que seria construída aqui em Vilhena uma escola para autistas, né, que seria direcionado, que auxiliaria muito o município de Vilhena. Exato. E como que anda essa obra? Não anda. Não anda. Não anda. Não, o desenho dela ficou muito lindo, mas não andou, não. Eu vou tentar explicar aqui o que aconteceu. Veja bem. Nós recebemos, através do Léo Moraes, 5 milhões, que o objetivo principal seria para a construção dessa clínica escola. Nós chegamos no terreno, vimos o terreno, foi feito o projeto, né? Porém, que fique claro, essa verba não veio destinada à Amavi, nomeada. Uhum. Se eu não me engano, ela veio para custeio. E daí, quando ela vem para custeio, não tem nada amarrado com o nosso nome, é para custeio, o nome já diz, né? Se o município precisou ali usar esses 5 milhões, né? Em outra destinação. Em outra destinação, que inclusive, pelas informações que foi chegado até nós, foi colocado em votação na Câmara dos Vereadores, aonde foi aprovado o uso desses 5 milhões, né? Para pagamento de contas públicas. E daí ficou. Aí esse dinheiro, infelizmente, que era para fazer essa construção dessa escola, exato, deixou de existir. Talvez ele... E qual que é o prejuízo de não ter essa escola aqui no nosso município? Joel, o prejuízo é o que todo mundo está vendo, né? Inúmeros diagnósticos e pouquíssimas intervenções, né? Se nós, naquela época, tivéssemos conseguido construir a clínica escola, nós íamos ter obstáculos sim, tá? Porque a gente não vive no Alice, o País das Maravilhas, a gente entende com a mão de obra. Porque não adianta nada você ter uma construção bonita lá, mas você não ter um profissional capacitado, né? Para colocar ali, para oferecer aquele atendimento. Então, se nós tivesse dado certo, acredito eu que esse ano a gente ia ter melhor a nossa clínica já, e daí a gente já ia correr atrás de recurso para poder conseguir o profissional, capacitar. E esse é o objetivo da Amavi. E a gente vai lutar por isso. Eu fico na presidência da Amavi até em maio de 2025, né? Que daí é onde encerro o meu limite. Os 6 anos que eu podia ficar, eu cumpri. Então, assim, até que chegue o dia da eleição em maio, eu vou lutar por isso. Elaine, mas a Amavi, ela vai conseguir atender? Não vamos. Infelizmente, não vamos. Mas nós vamos conseguir desafogar um pouco. Porque a gente dá para fazer um rodízio ali com o SER. Aquela criança conseguiu o atendimento lá no SER, abre a vaga para o outro vir pela Amavi. Então, a gente trabalha num rodízio. Trabalha em conjunto. E assim, nós vamos solucionar o problema? Também não. Mas nós vamos dar uma boa agilizada. Pelo menos tem um apoio ali, né? Nós vamos ter pelo menos um suporte. Elaine, tá sem vaga lá na fono do SER? Não, mas a gente tem umas vagas aqui na Amavi, então vamos... Esses que estão sem conseguir o atendimento lá, consegue aqui, né? Então, é tudo isso que a gente planeja. Que nem lá em Santos, que é uma das clínicas escola que a Karina foi visitar, eles trabalham justamente assim, com fila de espera.
Então, quando nós falamos de autismo, é lógico que eu tenho que relatar o que eu vivo aqui no município de Vilhena, que acontece ali em Colorado, é ali em Colorado, né? Sim. E pronto, acabou. Mas hoje, Joel, infelizmente, o autismo, ele é uma questão de saúde pública em todo o país. Nós temos poucos estados, poucos municípios que conseguem oferecer um suporte adequado. Eu ia te perguntar justamente isso. Agora vamos olhar para o nosso país, olhar para o nosso governo federal. Vocês têm esperança de políticas públicas mais eficientes de 2024 para frente? Tem acompanhado uma evolução do governo federal ou não? Joel, há alguns projetos de leis, né, que foram votados favoráveis, que beneficia bastante a pessoa com autismo. Só que nós ainda estamos longe disso. Um relato é que nós temos a Lei Berenice Piana, que está bonita lá no papel, mas são poucas as coisas que são respeitadas ali. E daí eu já quero aproveitar o gancho aqui e também falar que, se tudo der certo, em abril eu estou indo para Brasília, na Conferência Nacional do Direito da Criança e do Adolescente. Estou indo eu e mais 2 adolescentes aqui de Vilhena, se tudo der certo, né? E um dos meus propósitos, quando eu tive em agosto na Conferência do Estado, é justamente isso. A gente fazer essa lei e não ficar só lá no papel. A gente aplicar. A gente aplicar ela. E daí, nessa semana que eu tive lá em Porto Velho na conferência, quando eu levantei o meu debate, uma pessoa se levantou e falou bem assim, não, você não pode abraçar uma causa. Eu falei, posso e vou. Falei, posso e vou, porque vocês estão vendo dentro desse plenário um autista aqui representando a criança e o adolescente? Não tem. Então, enquanto alguns deles, porque graças a Deus nós temos sim pessoas dentro do espectro autista que são ativistas, que levantam a voz para brigar pelos seus direitos, enquanto a gente não tem a maioria para fazer esse movimento, nós que somos pais temos mais que a obrigação de fazer isso. Sim. E eu falei, eu não vou me calar, Laine, por que você está indo para Brasília? Falei, eu vou para Brasília porque eu vou brigar pelo direito da pessoa com autismo. Que a lei seja respeitada e que novas leis sejam criadas que dê mais suporte, que dê mais apoio, que dê mais garantias. Então, é para isso que servem os pais. Porque é muito raro você ver uma pessoa que não vive aquilo dali levantar uma bandeira, né? Então, com relação a nível nacional, eu vejo que nós temos muito, muito, muito o que se fazer. E veja bem, nós tivemos o censo, né? Ai, toda aquela propaganda que vai cair a pergunta para saber se tem... Aqui em Vilhena, se a pergunta caiu em 20 casas que tem autista, foi muito. Então, nós não vamos ter um dado correto. Nós vamos ter uma base. E sem dados corretos, como que nós vamos trabalhar em cima das políticas públicas? De saúde, educação, lazer, cultura, porque nós precisamos de dados concretos, não de achismo. Ah, eu acho que no Brasil tem 2 milhões de autistas. Não, a gente tem que trabalhar com coisa concreta, porque a pessoa com autismo, ela precisa de coisa concreta. Não, eu acho que eu vou conseguir contratar um médico para ajudar. Tem que contratar o médico. Tem que contratar o médico. Eu acho que eu vou conseguir capacitar. Não ache, você tem que capacitar. Então, é isso que, infelizmente, a gente vai penar um pouco. E está penando ainda, que nem eu comentei com você em off das coisas que eu li, mas eu não posso falar, Sim. porque se eu não tenho uma fonte ali fidedigna, para que eu vou levantar uma fake uma news situação, aqui, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa melhorar a nível municipal, a nível de estado, a nível de Brasil. Foi muito bom o nosso bate-papo. Eu queria, para a gente encerrar, que você deixasse as suas considerações finais e as suas expectativas aí para 2024, para poder facilitar a vida do autista aqui no nosso município.
Bom, primeiramente eu queria agradecer o espaço, né? É muito importante a gente levantar esse assunto, porque, como eu já venho falado há algum tempo, autismo não é moda, autismo é realidade, ele está entre nós. A gente precisa, sim, levar informação para aqueles que não conhecem, porque quanto mais eu conheço, menos eu permaneço na ignorância, né? Uhum. Eu não preciso que aquela mãe aponte o laudo na minha cara para mim respeitar, que eu basta escutar o que ela falou, meu filho é autista, ok. Porque nenhuma mãe vai chegar e mentir que o teu filho tem uma deficiência só para se beneficiar de algo. Ainda mais de uma coisa assim que é tão pesado para nós. E quando eu falo pesado, não é por conta do filho autista, é por conta do preconceito que nós sofremos, é por conta das desigualdades, da falta de inclusão, né? Então, isso é muito puxado. Obrigado, Cerilane, a você que nos acompanhou. Espero que através dessa entrevista você tenha assimilado bastante informação, tenha conhecido um pouquinho do que é o mundo autista. Se a gente fosse conversar aqui, seria um debate para muitas horas e horas, e a gente espera que nós tenhamos mais inclusão de fato. Não fiquemos ali só no raso, ali, só no papel, só nas falácias, mas que realmente isso possa melhorar, possa mudar no ano de 2024 e que os próximos anos isso seja com mais efetividade e com mais políticas públicas aqui no nosso município. Quero agradecer a sua participação, o seu carinho e dizer que estaremos de volta amanhã com muito mais para você. Obrigado sempre. Tchau, até mais. 11 e pouquinho, te pego na sua casa, eu já tô indo, se arrumo. Nós dois suados na cama, conversando sobre a vida.